Você sabia que existem 12 ações poderosas que podem transformar completamente o seu final de ano? E se eu te dissesse que essas 12 coisas não são coincidência, mas sim um recado direto do universo para você, sagitariano? Presta atenção, porque o que vou revelar agora pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento da sua vida. Olha só, não é por acaso que você está aqui assistindo este vídeo justamente agora, faltando tão pouco tempo para o Natal. O universo tem um jeito muito especial de colocar as pessoas certas, nos lugares certos, na hora exata em que elas mais precisam receber uma mensagem. E hoje, meu querido sagitariano, minha querida sagitariana, essa mensagem é para você. Sabe aquela sensação de que o ano está terminando e você ainda não fez tudo o que gostaria? Aquela inquietação característica de Sagitário, que sempre quer mais, que sempre busca algo maior. Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Porque antes que o Natal chegue, antes que esse ciclo se encerre de vez, existem 12 coisas muito importantes que você precisa fazer. E quando eu digo precisa, não é apenas uma sugestão, é quase uma necessidade cósmica para que você entre no próximo ano com a energia renovada, com o coração em paz e preparado para receber todas as bênçãos que estão reservadas para você. Essas 12 ações que vou compartilhar com você não são complicadas, não são impossíveis, mas são extremamente poderosas. Cada uma delas foi cuidadosamente escolhida pensando nas características únicas do seu signo, nas suas necessidades emocionais, espirituais e até práticas. E olha, se você ficar comigo até o final deste vídeo, você vai entender exatamente por que fazer essas coisas antes do Natal pode mudar completamente a forma como você vai entrar no próximo ciclo. Então respira fundo, se acomoda aí, e vamos juntos nessa jornada de preparação e transformação. Primeira coisa, reconectar com seus verdadeiros sonhos. Meu querido sagitariano, minha querida sagitariana, a primeira coisa que você precisa fazer antes do Natal chegar é se reconectar com aqueles sonhos que você guardou lá no fundo do coração. Sabe aqueles desejos verdadeiros, aquelas vontades que nasceram dentro de você e que, de alguma forma, foram sendo deixadas de lado ao longo do ano? Pois é, chegou a hora de tirá-los da gaveta. Sagitário é um signo de fogo, um signo expansivo, um signo que nasceu para sonhar grande, para almejar horizontes distantes. Mas a vida, com suas responsabilidades e compromissos, muitas vezes vai apagando esse brilho nos seus olhos. Vai fazendo você esquecer do que realmente importa para o seu coração. Então pega um papel, uma caneta, ou abre uma nota no seu celular, e começa a escrever. Escreve tudo aquilo que você realmente quer para a sua vida. Não o que os outros esperam de você, não o que seria mais sensato ou mais prático. Escreve o que o seu coração pede de verdade. Porque olha só, o final do ano é um período de fechamento de ciclos, mas também é um período de planejamento. E como você vai planejar um futuro incrível se você nem sabe mais quais são os seus verdadeiros desejos? Como você vai atrair as coisas certas se você perdeu o contato com aquilo que realmente te move? E não estou falando só de sonhos materiais, não. Estou falando de sonhos de vida mesmo. Aquela viagem que você sempre quis fazer. Aquele curso que você quer começar. Aquela mudança que você vem adiando. Aquele projeto que fica só na sua cabeça, mas nunca sai do papel. Tudo isso precisa ser revisitado agora. Porque, Sagitário, você é regido por um planeta de expansão e crescimento. Você não nasceu para ficar parado, você não nasceu para viver uma vida pequena. Você nasceu para explorar, para conhecer, para experimentar. E quando você se desconecta dos seus sonhos, você se desconecta da sua própria essência. Muitas vezes, ao longo do ano, a gente vai fazendo concessões. Vai aceitando uma vida que não é exatamente o que a gente quer. Vai se conformando com situações que não nos deixam felizes de verdade. E aí, quando chega o final do ano, vem aquela sensação de vazio, aquela sensação de que algo está faltando. E sabe o que está faltando? Está faltando você mesmo, está faltando a conexão com a sua verdadeira natureza, com os seus verdadeiros desejos. Por isso, antes do Natal, reserve um tempo só seu. Pode ser uma tarde, pode ser uma manhã, pode ser até mesmo uma hora. Mas reserve esse tempo para se sentar consigo mesmo e perguntar, com toda sinceridade, o que você realmente quer da vida. E quando você fizer isso, quando você realmente se conectar com esses sonhos, algo mágico vai acontecer. Você vai sentir aquela energia voltando. Aquela chama que parecia apagada vai acender de novo. E é exatamente isso que você precisa para entrar no próximo ano com força total. Porque o universo responde à nossa energia, à nossa vibração. E quando você está conectado com seus sonhos, quando você sabe o que quer, você emite uma frequência diferente, uma frequência que atrai oportunidades, que atrai as pessoas certas, que atrai as situações certas. Então não deixe para depois, não ignore essa primeira coisa.
Reconecte-se com seus sonhos verdadeiros, e você vai ver como tudo começa a fazer mais sentido. Segunda coisa, fazer as pazes com seu passado recente. Agora vamos para a segunda coisa que você, sagitariano, precisa fazer antes do Natal. E essa aqui é importante demais, porque tem a ver com algo que muita gente carrega sem nem perceber, o peso do passado recente. Olha, eu sei que Sagitário é um signo que olha para frente, que está sempre pensando no próximo passo, na próxima aventura. Mas justamente por isso, às vezes vocês deixam para trás algumas situações mal resolvidas, alguns sentimentos não processados, algumas mágoas que ficaram guardadas. E tudo isso, meu bem, mesmo que você não perceba, vai pesando na sua bagagem emocional. Então, antes do Natal chegar, você precisa fazer as pazes com o que aconteceu neste ano. Precisa olhar para trás, não para ficar preso no passado, mas para fazer uma limpeza necessária. Pensa comigo, como você vai entrar leve num ano novo se está carregando um monte de coisa velha? Como você vai receber o novo se não fez espaço, se não soltou o que já passou? E quando eu falo em fazer as pazes, não estou dizendo que você precisa concordar com tudo que aconteceu, não estou dizendo que você precisa achar bonito as coisas ruins que te fizeram. Mas estou dizendo que você precisa aceitar que aquilo aconteceu, que aquilo faz parte da sua história, e que agora você pode escolher não deixar que aquilo continue te afetando. Talvez tenha sido uma decepção amorosa. Talvez tenha sido um problema familiar. Talvez tenha sido uma situação no trabalho que te frustrou. Talvez tenha sido até mesmo algo que você fez e se arrepende. Não importa o que foi. O que importa é que você reconheça, aceite e depois solte. Porque perdoar não é sobre o outro, meu querido, minha querida. Perdoar é sobre você mesmo, é sobre a sua própria libertação. É sobre você decidir que não vai mais dar poder para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele acontecimento. E olha, Sagitário tem uma tendência a tentar resolver tudo sozinho, a não querer mostrar fraqueza, a querer sempre parecer que está tudo bem. Mas esse é exatamente o momento de ser honesto consigo mesmo. De admitir que sim, algumas coisas doeram. De admitir que sim, você esperava que algumas situações fossem diferentes. De admitir que sim, você ficou chateado, magoado, frustrado. Não tem problema nenhum em sentir isso tudo. O problema é não processar esses sentimentos, é empurrar tudo para debaixo do tapete e fingir que não existe. Então aqui vai um exercício muito simples, mas muito poderoso para você fazer. Pega de novo aquele papel, ou abre uma nota nova, e escreve tudo aquilo que te incomodou neste ano. Pode ser uma lista, podem ser frases soltas, pode ser o que você quiser. Só coloca para fora. E depois de escrever tudo, lê em voz alta. Isso mesmo, lê em voz alta para você mesmo. E depois de ler, se você puder, queima esse papel. Se não puder queimar, rasga bem pequeno e joga fora. É um ato simbólico, mas é um ato poderoso. Porque você está literalmente transformando aquela energia, está transmutando aquela dor em fumaça que se dissipa, em pedaços que se separam e desaparecem. E quando você faz isso, quando você realmente solta, você cria um espaço enorme dentro de você. Um espaço que estava sendo ocupado por ressentimento, por mágoa, por frustração. E agora esse espaço está vazio, está livre, está pronto para ser preenchido com coisas boas, com coisas novas, com as bênçãos que estão querendo entrar na sua vida mas não conseguem porque você estava cheio de coisas velhas. Então faça as pazes com seu passado recente, liberte-se dessas correntes invisíveis e prepare-se para voar mais alto do que nunca. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Terceira coisa, organizar sua casa e sua energia. A terceira coisa que você precisa fazer antes do Natal, meu sagitariano, minha sagitariana, é cuidar do seu espaço físico. E quando eu falo espaço físico, estou falando principalmente da sua casa, do lugar onde você mora, do seu cantinho. Olha, eu sei que para muitos sagitarianos a casa é quase um hotel, um lugar onde você só dorme e guarda as coisas, porque você está sempre querendo estar na rua, conhecendo gente, vivendo experiências. Mas a verdade é que a energia da sua casa interfere diretamente na energia da sua vida. E se a sua casa está bagunçada, cheia de coisas acumuladas, cheia de objetos que você nem usa mais, isso está travando a sua energia de uma forma que você nem imagina. Então chegou a hora de fazer uma limpeza de verdade. E não estou falando só de passar um pano, não.
Estou falando de uma limpeza profunda, de abrir os armários, de revirar as gavetas, de olhar para cada canto e perguntar: isso aqui ainda faz sentido na minha vida? Porque tudo que você guarda tem uma energia, tem uma história, tem uma memória associada. E muitas vezes a gente está guardando coisas que representam um momento que já passou, uma fase que já acabou, uma versão nossa que não existe mais. E ao guardar essas coisas, a gente está, de certa forma, segurando essas energias também. Começa pelo seu guarda-roupa. Aquelas roupas que você não usa mais de um ano, aquelas peças que não servem mais, aquelas coisas que você guarda só porque um dia elas vão voltar a servir. Meu bem, se está guardado há tanto tempo, é sinal de que não faz mais parte da sua vida. Separa tudo isso e doa para quem precisa. E quando você doa, você não só está ajudando alguém, você está também movimentando a energia da abundância. Porque o universo vê que você está soltando, que você está abrindo espaço, e entende isso como um sinal de que você está pronto para receber coisas novas. Depois vai para a cozinha, para os outros cômodos, para todos os cantos da casa. Aqueles objetos quebrados que você fica guardando para consertar um dia. Se já faz meses ou anos e você ainda não consertou, é porque não é prioridade. Joga fora. Aqueles papéis velhos, aquelas caixas cheias de coisas que você nem lembra mais o que tem dentro. Vai lá, abre, revisa e descarta o que não serve mais. E enquanto você faz essa limpeza física, alguma coisa muito interessante vai acontecendo dentro de você também. É como se você estivesse fazendo uma limpeza interna ao mesmo tempo. Cada coisa que você solta fisicamente, você está soltando emocionalmente também. E depois que você terminar essa limpeza geral, é hora de preparar a sua casa para receber as energias do Natal, do Ano Novo, das coisas boas que estão chegando. Abre as janelas, deixa o ar circular, deixa a luz do sol entrar. Acende um incenso ou um defumador, se você gostar. Coloca uma música que te faz bem. E vai caminhando pela casa com a intenção clara de limpar qualquer energia pesada, qualquer vibração negativa que possa ter ficado grudada ali. Você pode até fazer uma oração, pode pedir proteção, pode mentalizar luz branca preenchendo todos os cômodos. E não esquece de prestar atenção especial no seu quarto, porque é o lugar onde você descansa, onde você recarrega as energias, onde você é mais vulnerável. Troca a roupa de cama, arruma bem a cama, deixa o ambiente cheiroso e aconchegante. Se você puder, coloca algumas plantinhas, porque elas também ajudam a renovar a energia do espaço. E antes de dormir, nos próximos dias, vai criando o hábito de agradecer por aquele espaço, por aquele lugar que te acolhe, que te protege. Porque gratidão é uma das frequências mais altas que existem, e quando você agradece, você atrai ainda mais coisas para agradecer. Quarta coisa, finalizar pendências e compromissos. Agora vamos para a quarta coisa, e essa aqui vai tirar um peso enorme das suas costas, Sagitariano. Você precisa, antes do Natal chegar, finalizar aquelas pendências que estão te acompanhando há tempos. Sabe aquelas coisas que você fica empurrando com a barriga, que você sempre diz que vai resolver amanhã, semana que vem, mês que vem? Pois é, chegou a hora de colocar um ponto final nisso tudo. Porque cada pendência que você tem é como uma corda amarrada em você, te puxando para trás, te impedindo de voar com toda a liberdade que um sagitariano precisa ter. Pode ser aquela conta que você precisa pagar. Pode ser aquele documento que você precisa organizar. Pode ser aquela ligação que você precisa fazer. Pode ser aquele pedido de desculpas que você deve a alguém. Pode ser aquele projeto que você começou e não terminou. Seja lá o que for, você sabe exatamente o que é. Porque essas coisas ficam ali, no fundo da sua mente, ocupando um espacinho da sua energia mental mesmo quando você tenta não pensar nelas. E isso cansa, meu bem. Isso gasta uma energia que você poderia estar usando para coisas muito melhores. Então faz uma lista de tudo o que está pendente na sua vida. E não precisa ser perfeito, não precisa estar em ordem de prioridade. Só coloca tudo no papel, porque quando você tira da cabeça e coloca no papel, você já consegue enxergar melhor, já consegue organizar melhor. E aí, olhando para essa lista, você vai perceber que algumas coisas são mais rápidas de resolver do que você imaginava. Tem coisa ali que você resolve em 5 minutos, mas que está te incomodando há meses só porque você não parou para fazer. E olha, eu entendo completamente a natureza sagitariana de querer sempre partir para a próxima aventura, de achar que detalhes e burocracia são chatos e cansativos. Mas a verdade é que essas coisas não resolvidas vão se acumulando e criando um peso cada vez maior. É como se você estivesse tentando correr uma maratona carregando uma mochila cheia de pedras. Você até consegue correr, mas está gastando muito mais energia do que precisaria se estivesse leve. Então dedica alguns dias, antes do Natal, para ir resolvendo essas coisas uma por uma. Não precisa resolver tudo num dia só, porque isso seria até contraproducente, te deixaria estressado.
Mas vai resolvendo aos poucos, de forma consistente. Separa 1 ou 2 horas por dia só para isso. E conforme você vai riscando as coisas da lista, vai sentindo aquele alívio, aquela sensação de dever cumprido. E isso vai te dar energia para continuar, vai te motivar a seguir em frente. E tem mais uma coisa importante aqui. Quando você resolve essas pendências, você também está mostrando para o universo que você é uma pessoa de palavra, que você cumpre o que promete, que você finaliza o que começa. E o universo, meu querido, minha querida, responde a isso de uma forma muito positiva. Porque se você não conclui as coisas pequenas, como o universo vai confiar em você as coisas grandes? Como você vai receber oportunidades maiores se você não está dando conta nem das coisas básicas que já estão na sua mão? Então encare essa tarefa não como um fardo, mas como uma oportunidade de limpar o caminho, de abrir espaço, de se preparar para tudo de bom que está chegando. E quando o Natal chegar, você vai poder celebrar de verdade, com o coração leve, com a consciência tranquila, sabendo que você fez a sua parte, que você cuidou das suas responsabilidades, que você está pronto para receber as bênçãos sem impedimentos. Quinta coisa, investir em conhecimento e crescimento pessoal. A quinta coisa que você precisa fazer antes do Natal, Sagitariano, tem tudo a ver com a essência do seu signo, buscar conhecimento. Olha, Sagitário é regido por um planeta que ama aprender, que ama expandir a mente, que ama entender como as coisas funcionam. E se você passou este ano inteiro muito focado nas obrigações do dia a dia, muito preso nas rotinas, provavelmente você deixou de lado essa parte tão importante da sua natureza. Então agora, antes que o ano termine, é hora de voltar a alimentar a sua mente, a sua alma, com conhecimento novo. E não precisa ser nada muito complexo ou muito formal, não. Pode ser um livro que você sempre quis ler, mas nunca arranjou tempo. Pode ser um curso rápido sobre algum assunto que te interessa. Pode ser até mesmo uma série de vídeos sobre um tema específico. O importante é que seja algo que expanda sua visão de mundo, que te faça pensar diferente, que te tire da zona de conforto mental. Porque quando você aprende algo novo, você literalmente cria novas conexões no seu cérebro, você abre novos caminhos, você se torna uma versão mais rica de si mesmo. E olha, tem um motivo muito especial para fazer isso antes do Natal. Porque quando você investe em conhecimento, quando você se dedica a crescer como pessoa, você está plantando sementes que vão germinar no ano que vem. Você está se preparando de verdade para as oportunidades que estão chegando. Porque oportunidade sem preparo é só uma possibilidade perdida, você entende? Mas quando você está preparado, quando você está afiado, quando você está com a mente expandida, aí sim você consegue aproveitar cada porta que se abre. Pensa em alguma área da sua vida que você gostaria de melhorar. Pode ser a parte profissional, pode ser a parte financeira, pode ser relacionamentos, pode ser saúde, pode ser espiritualidade. E agora pensa, que conhecimento você poderia adquirir que te ajudaria nessa área? Tem sempre alguma coisa, sempre tem algum livro, algum mestre, algum ensinamento que pode fazer diferença. E o mais incrível é que hoje em dia você tem acesso a praticamente todo o conhecimento do mundo na palma da sua mão. Não tem mais desculpa de que é difícil, de que é caro, de que você não sabe por onde começar. E quando você se dedica a aprender, algo mágico acontece com a sua energia. Você fica mais animado, mais motivado, mais confiante. Porque você sente que está evoluindo, que está se tornando melhor, que está caminhando na direção certa. E essa energia de evolução atrai coisas muito boas para a sua vida. Atrai pessoas interessantes, atrai oportunidades novas, atrai situações que te desafiam de forma positiva. É como se o universo olhasse para você e dissesse: olha só essa pessoa que está se esforçando para crescer, vou mandar algumas oportunidades na direção dela. E tem outro aspecto importante aqui. Quando você busca conhecimento, você também está cuidando da sua saúde mental. Porque a mente precisa ser exercitada, precisa ser estimulada, precisa ser desafiada. Senão ela fica parada, fica enferrujada, e aí começa a remoer os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações, os mesmos medos. Mas quando você está aprendendo algo novo, a sua mente fica ocupada de uma forma produtiva, de uma forma que te faz bem. Você passa a pensar em possibilidades, em soluções, em caminhos novos. Então não deixa para depois, não adia mais. Escolhe agora mesmo uma coisa que você quer aprender antes do Natal. Pode ser algo pequeno, pode ser o primeiro passo de algo maior. Mas escolhe e começa. Porque o simples ato de começar já muda a sua energia, já te coloca num caminho de crescimento. E quando você entra no ano novo, você entra como alguém que está em movimento, que está evoluindo, que está se tornando mais a cada dia. Sexta coisa, fortalecer os vínculos que realmente importam. Agora vamos para a sexta coisa, e essa aqui vai aquecer o seu coração, Sagitariano.
Antes do Natal chegar, você precisa dedicar um tempo de qualidade para as pessoas que realmente importam na sua vida. Olha, eu sei que você é um signo super sociável, que conhece todo mundo, que tem amigos em todo canto. Mas às vezes, na correria do dia a dia, na busca por novas experiências, você acaba deixando de lado aquelas pessoas que são o seu porto seguro, aquelas que estão sempre ali, mesmo quando você está longe. Então essa é uma época perfeita para reconectar de verdade. E quando eu digo reconectar de verdade, não é mandar uma mensagem rápida pelo celular, não é dar um like numa foto. É sentar junto, é olhar nos olhos, é ter uma conversa de coração aberto. Porque esses vínculos genuínos, essas conexões profundas, são um dos maiores tesouros que você pode ter na vida. E eles precisam ser cultivados, precisam ser cuidados, porque senão eles vão enfraquecendo com o tempo. Pensa nas pessoas da sua família que você ama, mas não vê há tempos. Pensa naquele amigo de verdade que está sempre disponível, mas que você só procura quando precisa de algo. Pensa naquelas pessoas que torcem por você, que acreditam em você, que comemoram as suas vitórias como se fossem delas. Essas pessoas merecem a sua atenção, merecem o seu tempo, merecem saber o quanto são importantes para você. E muitas vezes a gente deixa para dizer essas coisas só quando é tarde demais, só quando perdemos alguém. Então, antes do Natal, faz um esforço consciente de estar presente para essas pessoas. Marca um almoço, marca um café, marca uma conversa. E quando estiver com elas, esteja de verdade. Desliga o celular, esquece as distrações e se conecta de coração. Pergunta como elas estão de verdade, ouve com atenção, compartilha o que você está sentindo também. Porque relacionamentos profundos são construídos assim, com presença, com vulnerabilidade, com troca verdadeira. E olha, tem uma coisa muito bonita que acontece quando você fortalece esses vínculos. Você percebe que não está sozinho. E isso é fundamental, principalmente para um sagitariano que às vezes fica tão independente, tão focado em fazer tudo sozinho, que acaba se isolando sem perceber. Você precisa lembrar que ter pessoas ao seu lado não é fraqueza, é força. É ter uma rede de apoio, é ter um lugar para onde voltar quando o mundo lá fora fica pesado demais. E se tem alguém com quem você brigou, com quem você se afastou por algum motivo bobo, esse também é o momento de tentar uma reaproximação. A vida é muito curta para ficar guardando mágoa de quem a gente ama. Às vezes um pedido de desculpa sincero, um gesto de humildade, pode reconstruir uma ponte que estava quebrada há anos. E você não precisa concordar com tudo, você não precisa fingir que nada aconteceu. Mas você pode escolher perdoar, pode escolher seguir em frente, pode escolher valorizar o que vocês têm de bom ao invés de ficar preso no que deu errado. E tem mais. Quando você fortalece esses vínculos, quando você cuida dessas relações, você também está construindo memórias. Você está criando momentos que vão ficar guardados para sempre no coração. E quando você for mais velho, quando você olhar para trás, não vai ser das coisas materiais que você vai lembrar com mais carinho. Vai ser dos momentos compartilhados, das risadas, das conversas, do tempo que você passou com quem você ama. Então não perde mais tempo, não deixa para depois. Abraça, beija, fala o quanto você se importa, enquanto ainda tem tempo. 7ª coisa, planejar uma experiência significativa. A 7ª coisa que você precisa fazer antes do Natal, meu sagitariano, minha sagitariana, é planejar pelo menos uma experiência que seja realmente significativa para você. Olha, o seu signo é conhecido por amar aventuras, por amar experiências novas, por querer sempre viver coisas diferentes. E se você passou o ano inteiro muito preso na rotina, muito repetindo os mesmos dias, chegou a hora de quebrar esse padrão e criar uma memória especial antes que o ano termine. E não precisa ser nada muito caro ou muito complicado, não. Não precisa ser uma viagem para o outro lado do mundo. Pode ser algo simples, mas que tenha significado para você. Pode ser visitar um lugar que você sempre quis conhecer, mas nunca foi. Pode ser fazer uma atividade diferente que te desafie de alguma forma. Pode ser até mesmo criar um momento especial com pessoas queridas, um momento que saia da rotina comum. O importante é que seja algo que faça o seu coração bater mais forte, que te tire daquela mesmice, que te faça sentir vivo de verdade. Porque olha só, Sagitário funciona com experiências. Vocês não se alimentam só de comida, vocês se alimentam de vivências, de histórias, de momentos que ficam marcados na memória. E quando você fica muito tempo sem ter essas experiências, você começa a murchar por dentro, você começa a perder aquele brilho, aquela energia característica do seu signo. É como se uma parte essencial de você fosse sendo esquecida, deixada de lado. E isso não pode acontecer, não pode mesmo. Então senta agora e pensa, o que eu poderia fazer antes do Natal que faria o meu coração sorrir? Pode ser conhecer aquele restaurante diferente que você viu e ficou curioso.
Pode ser ir naquele evento cultural que está acontecendo na sua cidade. Pode ser fazer uma trilha, uma caminhada em contato com a natureza. Pode ser assistir o nascer do sol num lugar bonito. Pode ser passar um dia inteiro fazendo algo que você ama, mas nunca tem tempo. Pode ser até mesmo organizar um encontro especial com amigos, daqueles que ficam na memória. E enquanto você planeja essa experiência, você já começa a sentir aquela animação, aquela expectativa boa. E essa energia de expectativa positiva já começa a mudar a sua vibração. Você começa a sorrir mais, a ficar mais leve, a ter algo pelo que esperar. E isso faz toda a diferença no seu estado emocional, na sua disposição para enfrentar os últimos dias do ano. Porque quando você tem algo bom esperando por você, fica mais fácil lidar com as dificuldades do dia a dia. E depois que você viver essa experiência, você vai perceber como valeu a pena. Você vai ter uma história nova para contar, você vai ter uma memória bonita guardada, você vai ter comprovado para si mesmo que você ainda sabe se surpreender, que você ainda sabe aproveitar a vida, que você não perdeu aquela essência aventureira que te define. E isso é muito importante, porque às vezes a gente precisa desses momentos para lembrar quem a gente é de verdade, para não se perder nas obrigações e responsabilidades. E olha, pode ser que no meio dessa experiência você descubra algo sobre si mesmo. Pode ser que você conheça pessoas interessantes. Pode ser que você tenha insights importantes sobre a sua vida. Porque quando você sai da rotina, quando você se permite viver algo diferente, você abre espaço para o novo, para o inesperado, para a magia da vida. E é exatamente isso que um sagitariano precisa, dessa conexão com a magia, com a aventura, com a sensação de que a vida ainda tem muito para oferecer. Oitava coisa, fazer uma revisão financeira honesta. A oitava coisa que você precisa fazer antes do Natal, e eu sei que muitos sagitarianos vão torcer o nariz para essa, é sentar e fazer uma revisão financeira honesta da sua vida. Olha, eu entendo completamente que lidar com dinheiro não é a coisa favorita do seu signo. Sagitário prefere pensar em coisas mais elevadas, mais filosóficas, mais inspiradoras. Mas a verdade é que dinheiro é energia também, e se você não cuida dessa área da sua vida, você acaba criando bloqueios que afetam tudo mais. Então chegou a hora de parar de empurrar isso com a barriga. Pega todas as suas contas, todos os seus extratos, e olha de verdade para a situação. Quanto você está ganhando? Quanto você está gastando? Para onde está indo o seu dinheiro? Você tem dívidas? Você está conseguindo guardar alguma coisa? Essas são perguntas básicas, mas que muita gente evita responder porque tem medo do que vai encontrar. Mas olha, você não resolve um problema fingindo que ele não existe. Você resolve encarando de frente, com coragem e honestidade. E quando você faz essa análise, você pode descobrir coisas surpreendentes. Pode descobrir que está gastando muito com coisas que nem são tão importantes assim. Pode descobrir que tem gastos desnecessários que viraram hábito. Pode descobrir que está pagando serviços que nem usa mais. E cada uma dessas descobertas é uma oportunidade de fazer ajustes, de melhorar a sua situação. Porque às vezes a gente acha que o problema é que ganha pouco, mas na verdade o problema é que está gastando mal. E depois de fazer esse diagnóstico, é hora de fazer um planejamento simples para o próximo ano. Não precisa ser nada muito complicado, não precisa ser uma planilha gigante. Mas você precisa ter clareza de quanto você quer ganhar, quanto você precisa guardar, quais são os seus objetivos financeiros. Porque quando você tem essa clareza, fica muito mais fácil tomar decisões no dia a dia. Fica mais fácil dizer não para gastos impulsivos, fica mais fácil escolher onde investir a sua energia. E olha uma coisa importante, cuidar do dinheiro não significa virar escravo do dinheiro. Não significa que você precisa viver contando centavos ou deixar de aproveitar a vida. Significa simplesmente ter consciência, ter controle, ter responsabilidade. Significa saber que você está no comando, e não o dinheiro. Significa poder fazer escolhas informadas ao invés de viver sempre no aperto, sempre desesperado, sempre preocupado com contas. E tem uma questão energética muito importante aqui também. Quando você não cuida do dinheiro, quando você deixa as coisas desorganizadas, você está mandando uma mensagem para o universo de que você não está pronto para receber mais. Porque se você não cuida bem do pouco que tem, como você vai cuidar de muito? O universo não vai confiar mais recursos a alguém que está desperdiçando o que já tem. Mas quando você mostra responsabilidade, quando você mostra que sabe administrar, aí sim as portas da abundância começam a se abrir. Então não foge dessa tarefa, não deixa para depois. Separa algumas horas para fazer essa revisão financeira. E se você precisar, busca ajuda. Tem muita informação boa disponível, tem cursos gratuitos, tem vídeos explicando como organizar as finanças. Você não precisa virar um expert,
mas você precisa ter o básico sob controle. E quando você consegue isso, quando você tem essa área organizada, uma paz enorme toma conta de você. Porque você sabe que está cuidando de si mesmo de forma completa, não só do lado emocional e espiritual, mas também do lado prático da vida. Nona coisa: cultivar a gratidão profundamente. A nona coisa que você precisa fazer antes do Natal, Sagitariano, é cultivar a gratidão de uma forma profunda e verdadeira. Não estou falando de agradecer automaticamente, de uma forma superficial. Estou falando de realmente parar para sentir gratidão no peito, de reconhecer tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você superou neste ano. Porque olha só, o seu signo está sempre olhando para o horizonte, sempre querendo mais, sempre buscando a próxima coisa. E isso é lindo, isso faz parte da sua natureza expansiva. Mas às vezes, nessa busca constante pelo que ainda não tem, você esquece de valorizar o que já está na sua mão. Então, antes do Natal chegar, separa um tempo só para agradecer. Pode fazer isso do jeito que for mais confortável para você. Pode escrever uma lista de gratidão, pode fazer uma oração, pode simplesmente sentar em silêncio e deixar o sentimento de agradecimento preencher o seu coração. O importante é que seja verdadeiro, que seja sentido, que venha de dentro. Porque gratidão não é só falar obrigado. Gratidão é um estado de ser, é uma forma de olhar para a vida. Começa agradecendo pelas coisas básicas, pelas coisas que a gente muitas vezes esquece de valorizar. Agradece por estar vivo, por ter saúde, por ter um teto sobre a cabeça, por ter comida na mesa. Porque tem muita gente no mundo que não tem nem isso, e você ter essas coisas básicas já é uma bênção enorme. E aí você vai expandindo essa gratidão. Agradece pelas pessoas que você ama, pelas oportunidades que você teve, pelas lições que você aprendeu, até mesmo pelas dificuldades que você enfrentou porque elas te fortaleceram. E olha uma coisa incrível sobre gratidão, ela tem o poder de transformar a sua realidade. Quando você pratica gratidão de verdade, você começa a ver o mundo de forma diferente. Você passa a notar as coisas boas que estavam sempre ali, mas você não percebia. Você começa a atrair mais situações para agradecer. É como se a gratidão fosse um ímã que puxa coisas positivas para a sua vida. E isso não é exagero, não é papo místico vazio. Isso tem até comprovação científica. Já foi estudado e comprovado que pessoas gratas são mais felizes, mais saudáveis, mais realizadas. E tem outro aspecto importante. Quando você é grato, você se torna uma pessoa melhor de conviver. Você fica mais leve, mais positivo, mais agradável. Você deixa de reclamar tanto, de ver problema em tudo, de focar sempre no que está faltando. E isso muda a forma como as pessoas se relacionam com você, muda as oportunidades que chegam até você. Porque todo mundo prefere estar perto de alguém que irradia positividade do que de alguém que está sempre reclamando, sempre insatisfeito. Então cria o hábito, a partir de agora, de agradecer todos os dias. Pode ser de manhã, ao acordar, ou à noite, antes de dormir. Ou nos dois momentos, se você quiser. Mas todo dia, sem exceção, para por alguns minutos e agradece. Pode agradecer em pensamento, pode agradecer em voz alta, pode agradecer escrevendo. Encontra a forma que funciona melhor para você. Mas faz isso consistentemente, porque quanto mais você pratica gratidão, mais ela se torna parte de quem você é. E quando o Natal chegar, quando você estiver celebrando com as pessoas que você ama, você vai perceber como está com o coração mais leve, mais aberto, mais feliz. Porque você não está mais focado no que falta, você está celebrando o que tem. E essa mudança de foco muda tudo, absolutamente tudo. Você passa de uma energia de escassez para uma energia de abundância. E é nessa energia de abundância que os milagres acontecem, que as portas se abrem, que a vida se transforma. 10ª coisa: definir limites saudáveis. A 10ª coisa que você precisa fazer antes do Natal, meu sagitariano, minha sagitariana, é aprender a definir limites saudáveis. E eu sei que isso pode ser difícil para você, porque Sagitário é um signo generoso, que gosta de ajudar, que quer estar disponível para todo mundo. Mas a verdade é que quando você não coloca limites, quando você diz sim para tudo e para todos, você acaba se esgotando, você acaba não tendo energia nem para cuidar de si mesmo. E aí todo mundo perde, porque você fica exausto, frustrado, ressentido. Então chegou a hora de ser honesto consigo mesmo sobre o que você pode e o que você não pode fazer. Sobre o que você quer e o que você não quer fazer. Porque você não é obrigado a estar disponível 24 horas por dia para resolver os problemas dos outros. Você não é obrigado a aceitar todo convite que recebe. Você não é obrigado a dizer sim para coisas que te deixam desconfortável só para não desagradar alguém. Você tem o direito de cuidar da sua própria energia, da sua própria paz, do seu próprio tempo.
E olha, colocar limites não é egoísmo. Isso é muito importante que você entenda. Colocar limites é autocuidado, é autopreservação, é autorrespeito. É você reconhecer que você também importa, que as suas necessidades também são válidas, que você também merece ter o seu tempo respeitado. E quando você coloca limites, você está ensinando as pessoas a te tratarem com respeito. Porque as pessoas vão te tratar da forma que você permitir. Se você deixa todo mundo passar por cima de você, é isso que vai acontecer. Mas se você mostra que você tem limites, as pessoas vão respeitar. Começa identificando quais são as situações que mais te drenam energia. Quais são as pessoas que mais abusam da sua disponibilidade? Quais são os compromissos que você só aceita por obrigação, não porque você realmente quer? E depois de identificar, é hora de começar a dizer não. E não precisa ser um não agressivo, não precisa ser grosso. Pode ser um não educado, mas firme. Pode ser um eu não vou poder dessa vez. Pode ser um eu preciso cuidar de mim agora. Não precisa dar 1000 explicações, não precisa se justificar eternamente. Um não simples e direto já basta. E olha, no começo pode ser desconfortável. Você pode se sentir culpado, pode achar que está sendo má pessoa, pode ter medo da reação dos outros. Mas com o tempo você vai perceber como é libertador. Como é bom ter tempo para si mesmo. Como é bom ter energia guardada para as coisas que realmente importam. Como é bom não viver mais esgotado, correndo de um lado para o outro tentando dar conta de tudo e de todos. E as pessoas que realmente se importam com você vão entender, vão respeitar os seus limites. E as que não respeitarem, bom, talvez você precise repensar se essas pessoas merecem tanto espaço na sua vida. E colocar limites também envolve aprender a delegar, a pedir ajuda quando você precisa. Sagitário tem essa coisa de querer fazer tudo sozinho, de achar que se você não fizer, não vai ficar bem feito. Mas isso é um peso muito grande para uma pessoa só carregar. Então aprende a dividir as responsabilidades, aprende a confiar nos outros, aprende que pedir ajuda não é fraqueza. E quando você faz isso, quando você solta um pouco desse controle, você percebe como a vida fica mais leve, mais fácil, mais agradável. Então antes do Natal, olha com honestidade para a sua vida e pergunta: onde eu preciso colocar limites? Onde eu estou me deixando de lado para agradar os outros? Onde eu estou dando mais do que posso? E depois de identificar, age. Conversa com as pessoas, explica os seus limites, e depois mantém firme. Porque limites só funcionam se você os mantém. Se você cede toda vez que alguém insiste, você está ensinando que os seus limites não são reais. Mas se você mantém firme, com amor mas com firmeza, você está cuidando de si mesmo da forma que você merece. 11ª coisa, reconectar com sua espiritualidade. A 11ª coisa que você precisa fazer antes do Natal, sagitariano, é reconectar com a sua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não estou falando necessariamente de religião, embora possa incluir isso se for importante para você. Estou falando dessa conexão com algo maior que você, com o sagrado, com o divino, com o universo, seja lá como você prefira chamar. Porque Sagitário é um signo naturalmente espiritual, é um signo que busca significado, que busca propósito, que busca entender as grandes questões da vida. Mas na correria do dia a dia, muitas vezes essa conexão espiritual vai ficando para segundo plano. Você vai ficando tão envolvido com as coisas materiais, com as responsabilidades práticas, que esquece de alimentar a sua alma, de nutrir essa parte tão importante de quem você é. E quando isso acontece, você começa a se sentir vazio por dentro, perdido, sem direção. Porque você pode ter tudo lá fora, pode ter sucesso, dinheiro, relacionamentos, mas se você não tem essa conexão espiritual, sempre vai faltar alguma coisa. Então antes do Natal, dedica um tempo para reconectar com o sagrado. E isso pode ser feito de 1000 formas diferentes. Você escolhe a que mais ressoa com você. Pode ser através da oração, da meditação, de rituais que façam sentido para você. Pode ser através do contato com a natureza, que é uma das formas mais poderosas de conexão espiritual. Pode ser através da leitura de textos sagrados, de livros espirituais, de ensinamentos que elevem a sua consciência. Pode ser através da música, da arte, de qualquer coisa que te conecte com algo maior que você. O importante é que você crie um espaço sagrado na sua vida. Um espaço onde você pode se recolher, onde você pode estar em silêncio, onde você pode ouvir a voz da sua alma, a voz do divino. Porque essa voz está sempre falando com você, sempre tentando te guiar, mas você só consegue ouvir quando você para, quando você silencia o barulho externo e presta atenção no que vem de dentro. E nesse silêncio, nessa conexão, você encontra respostas, você encontra paz, você encontra clareza.
E olha, espiritualidade não é sobre ser perfeito, não é sobre nunca errar, não é sobre seguir regras rígidas. Espiritualidade é sobre consciência, sobre intenção, sobre buscar sempre ser uma versão melhor de si mesmo. É sobre reconhecer que você é parte de algo muito maior, que você tem um propósito aqui, que a sua vida tem significado. E quando você vive com essa consciência, tudo muda. Você toma decisões diferentes, você trata as pessoas de forma diferente, você se trata de forma diferente. E nessa reconexão espiritual, você também pode buscar orientação para o próximo ano. Pode pedir clareza sobre os seus caminhos, pode pedir proteção, pode pedir força para enfrentar os desafios que virão. Pode agradecer pela jornada até aqui, pelas lições aprendidas, pelo crescimento conquistado. E pode abrir o seu coração para receber as bênçãos que estão chegando, sabendo que você está sendo guiado, que você está sendo cuidado, que você não está sozinho nessa caminhada. Então crie esse hábito sagrado antes do Natal, esse momento de conexão que seja só seu, que seja só entre você e o divino. E mantenha esse hábito depois, porque quanto mais você pratica, mais forte fica essa conexão. E com o tempo você vai perceber como essa prática espiritual te âncora, te fortalece, te dá uma base sólida para enfrentar qualquer tempestade. Porque você sabe que não importa o que aconteça lá fora, você tem sempre um lugar para onde voltar, um lugar de paz, de amor, de verdade absoluta. 12ª coisa, celebrar suas conquistas e liberar as cobranças. E chegamos à 12ª e última coisa que você precisa fazer antes do Natal, meu sagitariano, minha sagitariana. E essa é possivelmente a mais importante de todas, celebrar as suas conquistas e liberar as cobranças excessivas que você coloca sobre si mesmo. Olha, Sagitário é um signo que está sempre almejando mais, sempre querendo alcançar o próximo nível, sempre se desafiando. E isso é maravilhoso, isso faz vocês irem longe na vida. Mas tem um lado negativo nisso também, vocês nunca estão satisfeitos, nunca acham que fizeram o suficiente, nunca param para celebrar o que já conquistaram. E quando você não celebra suas conquistas, quando você só foca no que ainda falta alcançar, você se mantém numa energia de insatisfação permanente. Você está sempre correndo, sempre se cobrando, sempre achando que não é bom o bastante. E isso cansa, isso esgota, isso tira a alegria da jornada. Porque a vida não é só sobre chegar lá, não é só sobre conquistar objetivos. A vida é sobre o caminho, sobre cada passo dado, sobre cada pequena vitória ao longo do percurso. Então, antes do Natal, para e olha para trás. Olha para tudo que você viveu neste ano, para tudo que você enfrentou, para tudo que você superou. E reconhece, com honestidade e carinho, que você fez o seu melhor. Que você deu o seu máximo com os recursos que tinha naquele momento. Que você cresceu, que você evoluiu, que você aprendeu. Mesmo que as coisas não tenham saído exatamente como você planejou, você tentou. E isso já é uma vitória em si. Faz uma lista das suas conquistas do ano. E não precisa ser só as conquistas grandes, vistosas, que todo mundo vê. Inclui também as pequenas vitórias do dia a dia. Aquele dia que você acordou mesmo não querendo. Aquela vez que você foi gentil mesmo estando cansado. Aquela situação difícil que você enfrentou com coragem. Aquele hábito ruim que você conseguiu mudar. Aquela atitude que você tomou mesmo com medo. Tudo isso conta, tudo isso importa, tudo isso merece ser celebrado. E depois de fazer essa lista, lê ela em voz alta. E enquanto lê, permite-se sentir orgulho. Permite-se reconhecer que você é incrível, que você é forte, que você é capaz. Porque você é tudo isso e muito mais, mas às vezes você esquece. Você fica tão focado nas suas imperfeições, nos seus erros, no que deu errado, que esquece de ver tudo que deu certo, tudo que você conseguiu apesar de tudo. E isso precisa mudar. Você precisa ser o seu maior fã, o seu maior incentivador, a pessoa que mais acredita em você. E junto com essa celebração, vem a parte de liberar as cobranças. Todas aquelas expectativas irreais que você colocou sobre si mesmo. Todas aquelas metas que não foram alcançadas, mas que estão te fazendo sentir mal. Todos aqueles julgamentos severos que você faz sobre você mesmo. É hora de soltar tudo isso. É hora de ser mais gentil consigo mesmo. É hora de entender que você é humano, que você erra, que você tem limitações, e que está tudo bem. Que você não precisa ser perfeito para ser digno de amor, de respeito, de todas as coisas boas da vida. Então faz um acordo consigo mesmo, aqui e agora. Um acordo de que você vai parar de se sabotar com cobranças excessivas. Que você vai começar a se tratar com a mesma compaixão que você trata as pessoas que você ama. Que você vai reconhecer as suas conquistas e comemorar cada passo da jornada.
E quando você faz isso, quando você se liberta dessas correntes da autocrítica destrutiva, você abre espaço para uma vida muito mais leve, muito mais feliz, muito mais plena. E é isso que você merece, é isso que está esperando por você. Uma vida onde você pode ser quem você é, com todas as suas imperfeições, e ainda assim se sentir completo, amado, suficiente. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. E assim chegamos ao final desta jornada, meu querido Sagitariano, minha querida Sagitariana. Você acabou de receber 12 orientações poderosas, 12 coisas essenciais para fazer antes do Natal chegar. E agora a pergunta é, você vai agir ou vai deixar tudo isso ser só mais uma informação que passa pela sua vida sem causar mudança nenhuma? Porque olha, conhecimento sem ação não transforma nada. Você pode assistir 1000 vídeos, pode ler 1000 livros, mas se você não colocar nada em prática, você vai continuar no mesmo lugar. Então eu te desafio agora. Te desafio a escolher pelo menos 3 dessas 12 coisas e começar a fazer ainda hoje. Não precisa fazer tudo de uma vez, não precisa ser perfeito. Mas precisa começar. Porque quando você dá o primeiro passo, quando você mostra para o universo que você está levando a sério, as coisas começam a se movimentar. As portas começam a se abrir. As opportunities come aparecer. E você entra num fluxo de transformação que vai muito além do que você consegue imaginar agora. E lembra sempre, você é um sagitariano, você é um buscador, você é um aventureiro da vida. Você nasceu para grandes coisas, para experiências incríveis, para uma jornada extraordinária. Não deixe a rotina apagar isso, não deixe os medos te paralisarem, não deixe as dúvidas te impedirem de ir atrás dos seus sonhos. Porque o mundo precisa da sua luz, precisa da sua energia, precisa da sua contribuição única. E quanto mais você se conecta com quem você é de verdade, mais você consegue brilhar e iluminar o caminho de outras pessoas também. E se você ainda não fez, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Porque aqui você vai encontrar conteúdo que vai te ajudar a crescer, a evoluir, a se conectar com o seu melhor. E se as mensagens que você recebe aqui tocam o seu coração, considere se tornar membro do canal. A sua contribuição ajuda a manter esse trabalho vivo, ajuda a continuar levando essas mensagens para milhares de pessoas que precisam ouvir, assim como você precisou hoje. E antes de ir, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos criar uma corrente de energia positiva entre todos os sagitarianos que estão assistindo. Que essas últimas semanas antes do Natal sejam de muita luz, de muita transformação, de muita preparação para tudo de bom que está chegando. Que você consiga fazer essas 12 coisas com amor, com dedicação, com a certeza de que está cuidando de si mesmo da melhor forma possível. E que quando o Natal chegar, você esteja com o coração em paz, com a alma renovada, pronto para celebrar e pronto para receber todas as bênçãos que o universo preparou para você. Um abraço enorme no seu coração, e até o próximo vídeo.